8 de agosto. São João Maria Vianney, o cura d'Ars. São João Batista Maria Vianney, uma das mais prodigiosas glórias do clero da França, nasceu em Dardieu, perto de Lyon, no dia 8 de maio de 1786, tendo sido batizado no mesmo dia. Filho de Mateus Vianney, agricultor, e de Maria Belussa, teve 5 irmãos, todos consagrados solenemente a Nossa Senhora antes do nascimento. Eram eles Catarina, Joana Maria, que desapareceu aos 5 anos, Francisco, Margarida e um outro Francisco, que cognominaram o caçula. Filho de pais cristãos, João Batista desde a mais baixa idade foi piedoso, doce e muito bom. A mãe um dia deu-lhe uma imagem de Maria e o menino predestinado jamais a largava. Carregando-a respeitosamente e ternamente nos braços para onde quer que fosse, muitas vezes no estábulo, sozinho, sem que ouvissem, assim pensava ele, costumava rezar diante dela, demorada, enlevada e compenetradamente, já como um sacerdotezinho. Logo principiou a ensinar aos companheiros as lições de religião que aprendia dos pais. Às vezes, mesmo os adultos, muito sério, muito seguro de si mesmo e muito inspirado. Com a Revolução, invadindo as províncias, viveu dias tristes. As igrejas fechadas, melancolicamente vedadas ao povo, consternavam-no, e os padres perseguidos, aqueles padres heróicos, destemerosos, que pela verdade diziam missas clandestinas no mais espesso dos bosques, dando Jesus aos homens, enchiam-lhe a almazinha de admiração e de um certo desassossego, de uma ânsia incontida para as coisas de Deus. Com efeito, nada daqueles tempos agitados, de grandes desordens, de morte, de medo e de fome, o rumo que se propôs tomar, caráter já temperado, teve o zelo dirigido para a salvação das almas, inflamado. De estranha predileção pelos pobres, pelos abandonados que nada possuem, nem comida, nem carinho, reunia-os pelos caminhos, pelos bosques, ao longo dos valados, e alegremente levava-os para casa, onde os pais, reputados desde há muito pela caridade, acolhiam a todos os desventurados com um largo sorriso que espantava constrangimentos. Aos 13 anos, com um fervor fora do comum, João Batista, radiantíssimo, fez a primeira comunhão. E o bom menino, com Jesus no coração imenso, dizia baixinho para si mesmo, como se fora a mais doce das melodias embaladoras: Eu serei padre. Eu serei padre. E assim o foi. Afoitamente disse-o ao pai. Mas o pai, homem prudente e conhecedor da vida e dos arroubos da juventude, fê-lo esperar 2 anos para observá-lo, para experimentá-lo. Era nos tempos do Diretório, aquela época de agitação política agravada pela penúria das finanças e da economia nacional. Época de dissolução dos costumes, não só porque os homens procuravam nos prazeres o esquecimento das amarguras passadas e dos perigos a que se haviam expostos, como pelo dinheiro que alguns amontoaram com a compra de bens nacionais e com os fornecimentos militares, dinheiro fácil, que levava ao luxo, à ostentação, à vaidade e à depravação. Afinal, João Batista entrou na escola fundada pelo abade Ballet, cura, então, de Écu. O jovem Vianney foi aluno que fez progressos lentos, embora se esforçasse desesperadamente, e para obter bons resultados mortificava-se para conseguir a ajuda do céu. Em 1807, com 21 anos, João Batista foi confirmado pelo arcebispo de Lyon, o cardeal Fesch, tio de Napoleão. Aspirante ao sacerdócio, livrou-se do recrutamento militar.
Adoentado, vagou de hospital em hospital. E de volta aos estudos, fez o primeiro ano de filosofia de 1812 a 1813, no pequeno seminário de Verrières. Seminarista modelo, mas aluno bastante enfermiço, a poder de orações foi conseguindo abrir caminho, até que se viu no Seminário Maior de Santo Irineu de Leão. Ali, brilhou apenas pelas virtudes. Ordenado padre a 13 de agosto de 1815, foi Simão, bispo de Grenoble. Estava com 29 anos. Nomeado vigário de Écu, ali esteve por 3 anos. Teve então a oportunidade de rever e com calma toda a sua teologia. Designado para Ars, que ficava a 35 quilômetros ao norte de Lyon, chegou no lugar que ilustraria por um rígido inverno aquela Ars que eu teria por 42 anos, ou seja, até o dia em que, deixando a terra, iria para Deus. Era no ano de 1818. João Batista foi direto para a igreja. Caindo de joelhos, ficou, por longo tempo, abismado em adoração. Os habitantes de Ars, quanto à religião, viviam indiferentes, embora constituíssem boas famílias. João Maria pôs-se imediatamente ao trabalho, e a ação do santo cura, tudo, a pouco e pouco, foi se transformando. 5 anos depois, Ars apresentava-se com outra fisionomia. O trabalho, que era executado aos domingos, foi totalmente abolido. A blasfêmia, que campeava louca pelo lugar, desapareceu. O vício da embriaguez, do qual grande parte dos homens era presa, foi afastado. E as danças inconvenientes, desenfreadas, paulatinamente foram sendo extirpadas do curato. Para ganhar tal batalha, quanta fadiga, quanto jejum, quanta súplica, quanta oração. Bem antes do raiar do dia, João Maria levantava-se e ia postar-se diante do tabernáculo. E ali, ajoelhado, silenciosa, ardentemente, rogava ao Senhor com instância que lhe convertesse aquelas almas afastadas do aprisco. Disciplinando-se até o sangue, descansava exposto ao sol, dormia sobre duros sarmentos, e quando tudo começou a melhorar, eis que, de repente, principiaram as calúnias dos mal formados. Disto, porém, o santo cura devia sair-se perfeitamente bem. As perseguições dos homens juntaram-se às do demônio, e a luta que travou com o espírito do mal, terrível, durou-lhe 35 anos, iniciada em 1824, terminaria 1 ano antes da sua morte. Fantasmas, horrendas, balbúrdias infernais, insultantes vociferações horríveis transformavam o curato durante a noite num verdadeiro inferno em medonhos pesadelos de fibrentos. Vê-se ainda em parte os traços do fogo que lhe destruiu a cama de madeira. Sustentado, porém, por graças divinas, João Maria Vianney saiu vitorioso de todos os assaltos, e a Virgem, cuja imagem embalara na infância, parecendo-lhe dulcíssima, com ele se entretinha, meigamente encorajando-o. Disse de São João Maria Vianney que, ao dizer todos os dias a Santa Missa, via a Nosso Senhor. A Igreja Velha restaurou-a, capelas, edificou-as muitas, tudo para a honra de Deus e bem dos fiéis. Deus concedeu-lhe o dom dos milagres, e os milagres que operava atribuía-os a Santa Filomena, sua celeste amiga, chamada taumaturga do século XIX, cuja história principiou a aparecer em 1802, ano em que se lhe descobriram as relíquias na catacumba de Priscila, na Via Salária. Em 1820, Vianney foi nomeado cura de Sales. Por toda Ars, a consternação foi grande, e o povo que não se conformava com a ideia de ver o santo homem afastado do lugar, entrou a suplicar para que não o levassem da comunidade. Atendidas as ovelhas, a alegria voltou a reinar em Ars.
Em 1824, uma escola popular gratuita foi aberta pelo bom cura, destinada às meninas. Logo, um orfanato apareceu, contíguo. Trabalhador incansável, ninguém reconhecia na Ars daqueles tempos de São João Batista Maria, aquela Ars abandonada, desorganizada e blasfema de outrora. O programa diário do santo cura era exaustivo. De madrugada, precisamente à 1, ia à igreja para orar. Antes da aurora, confessava às mulheres. Às 6, no verão, às 7, quando no inverno, celebrava a Santa Missa. Depois da ação de graças, os peregrinos rodeavam-no implorando bênçãos, curas, palavras de conforto, rumo a seguir, conselhos para os mais variados casos, conversões deste ou daquele ente querido, parente, amigo, companheiro de trabalho. Às 10 horas, recitava as pequenas horas do seu velho amigo breviário inseparável, depois do que ia sentar-se novamente no confessionário. Às 11, era o catecismo, aquele catecismo que ficou famoso depois de um almoço, como diríamos nós, de passarinho, era a clássica visita aos doentes que ele fazia, quando então a multidão se comprimia, afoita para vê-lo passar, para tocar-lhe as vestes, multidão que o santo, compadecido pela dedicação que lhe votava, docemente abençoava. Depois de ter dito as vésperas e as completas, eis pela terceira vez a penumbra ciciante do confessionário, onde muitas vezes ficava até altas horas da noite. Que desvelo para com os pecadores! Quantas conversões, muitas das quais reputadas impossíveis, foram pelo santo cura realizadas. Que dom o que descobrir entre a multidão amorfa dos grandes pecadores. Chamava-os então docemente e docemente falava-lhes das coisas de Deus, belas, e das coisas do demônio, horríveis. A oração da noite, tão emocionante, toda a gente chorava. Aos domingos, a missa, invariavelmente, pregava. Tão grande era a fila de peregrinos que o buscava que houve necessidade um dia de um padre da vizinhança vir ajudá-lo. Era o padre Raimundo, que a partir de 1845 tornou-se seu vigário. Em 1850, João Batista Maria foi distinguido com o canonicato. Vendeu então a sua mursa em proveito dos pobres. 2 anos depois, era agraciado com a Cruz da Legião de Honra, o que recusou, uma vez que era necessário aplicar uma soma de dinheiro que preferia ver reservada para esmolas. Corria o ano de 1853, quando o padre Tocanier substituiu o padre Raimundo como auxiliar de São João Maria Vianney. O santo, desejoso de se retirar para poder chorar a pobre vida, resolveu deixar Ars. Foi um episódio pungente. O rebate soou. O povo barrou-lhe a caminho, levou-o à igreja. E o santo, submisso à vontade de Deus, para alívio da multidão, que dava graças ao Altíssimo, continuou no posto, naquele posto, que só a morte o havia de afastar. E quando morreu, a desolação foi indescritível. Era no dia 4 de agosto de 1859 e estava com 73 anos. Os peregrinos e os paroquianos desfilaram diante do corpo daquele santo que se fora para o Santo dos Santos por 48 horas sem interrupção. Chegado à mais sublime perfeição, ao mais alto grau de união mística, angélico, só por toda a Ars se falava das virtudes do bom João Maria, da bondade, paciência, humildade, sua santidade, desvelo e caridade. Taumaturgo imenso, o santo cura realizou milagres sem conta para amenizar os sofrimentos corporais e morais, em favor das misérias espirituais. Vivia ainda e já o povo o proclamava santo. Enterrado na sua igreja, São João Maria Vianney foi declarado venerável a 3 de outubro de 1872 por Pio IX, beatificado pelo Papa Pio X a 8 de janeiro de 1905. Foi instituído pelo mesmo pontífice padroeiro de todos os sacerdotes da França, que,
se encarregam das almas. A canonização ocorreu em 1925, no dia 31 de maio, alguns dias depois de Santa Teresinha no Menino Jesus. Ars rapidamente tornou-se um dos grandes centros de peregrinação. Ali, magnífico santuário foi erigido e o corpo do santo, dessecado, mas inteiro, jaz num relicário. O coração intacto, quando, da exumação a 17 de junho de 1940, é venerado à parte. São João Maria Vianney, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santos Ciríaco Largo Esmarado e Cisínio, Santa Ugolina, Beato Joana de Asa e os 14 santos auxiliares.